Vamos para a palavra? Então fala assim comigo: Senhor Jesus, eu quero cultuar a Ti ainda mais. Meu coração está sedento por Ti. Eu quero a Tua palavra ter cada vez mais discernimento, amor pelo Senhor, pelo reino de Deus, pela igreja de Cristo. Eu quero amar vidas e cumprir o Teu propósito. Em nome de Jesus, amém. Lucas capítulo 5, versículo 17, a seguir. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa, para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homens, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais difícil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Você pode dizer aleluia? Aleluia. Fala comigo assim: hoje vimos coisas extraordinárias. É bíblico isso, irmãos, não é frase de efeito, está na Bíblia. Tem gente que não consegue discernir o que é frase de efeito, o que é, enfim, não, é bíblico. Sim, Deus faz coisas extraordinárias. Nós acabamos de ler um texto aqui, então, Jesus curando um paralítico. O cenário não era muito bom, dependendo do ponto de vista. Jesus já está curando, Jesus tinha acabado também de ter feito outra cura de um leproso. Jesus já está no seu ministério intenso, ele está agora desenvolvendo o seu chamado, perseguido por isso, com certeza, mas ele já estava desenvolvendo o seu ministério. Pois bem, ele está em uma casa, essa casa está lotada de pessoas, tem pessoas ali querendo ser curadas, pessoas ali querendo ter um grande milagre na sua vida. E o que chama a atenção, versículo 17, é que certo dia, quando Jesus ensinava, o grande milagre de Deus começa no ensino.
da palavra de Deus. Amém? Por quê? Porque a salvação está em primeiro lugar e está acima da cura. Salvação está acima da cura. Em primeiro ponto, sempre a salvação deve ser o foco. Porque se uma pessoa não tem ensino da palavra, não é salva em Cristo, para que ela precisa ser curada? Ele está ensinando. Ali estão sentados os fariseus e os mestres da lei, os religiosos, aqueles que estavam com os olhares para Jesus de crítica, reprovando o que Jesus estava fazendo, lembrando que eles eram as autoridades religiosas da época. Eles é que deveriam impulsionar o povo e trazer a palavra de Deus, e também reconhecer que ali estava o Messias, o homem e o próprio Deus, que o profeta até messiânico Isaías tinha profetizado. Mas não, eles não reconheceram, e além de não reconhecer, eles perseguiram, reprovavam e difamavam Jesus. Por quê? Porque eles queriam atenção somente para eles. Eles queriam estar na evidência. Eles não estavam no reino de Deus, mas eles estavam vivendo religião, e religião mata. Religião é aparência. Religião está focado nas regras. Religião foca no que você não pode fazer. Um religioso, ele sempre vai dizer o que você não pode fazer, e você não pode. No reino não, Deus vai dizer o que não pode, mas Ele também vai dizer: ei, você pode fazer isso, você pode amar, você pode perdoar, você pode servir, você pode ser feliz, você pode se desenvolver, você pode ter a sua identidade, pare de querer ser os outros, e você pode desenvolver o seu dom e o seu talento. Você pode ser usado por Deus, mesmo nas suas fraquezas, nas suas limitações. O religioso quer dizer para você que você primeiro precisa quase que ser um semideus, ou estar perfeito para ser usado. O reino de Deus e o próprio Jesus diz não. Você pode servir, você pode ter a sua identidade, você pode ser usado por Deus, mesmo com as suas limitações, porque Jesus veio pregar a graça do Pai, o amor de Deus. Então nós estamos vendo aqui um cenário onde pessoas estão ali dentro da casa porque querem ser curadas. A gente vê outro cenário, fariseus e religiosos que não querem Jesus ali, bem pelo contrário, já estão pensando em matar Jesus, ou até mesmo dar um jeito para cancelar Jesus. Alguns dos fariseus acredito que já estão no Insta ali, tentando cancelar ele no Insta. De alguma maneira estão tentando cancelar Jesus com os seus olhares. Não aceite olhares do inimigo te intimidando. Cuidado com os olhares de Satanás. E quando você está fazendo algo, ele olha para você tentando te intimidar. Cuidado com as vozes que vêm quando você quer fazer algo novo na sua casa, como um culto doméstico. Você reúne a família e começa então a orar, ou quer fazer algo junto com a sua família em oração, algo espiritual, e você começa a ouvir vozes dizendo: que palhaçada, o que você quer fazer? Quem é você para ler a Bíblia aí na sua casa? Quem é você para fazer isso? Para com isso, que bobagem é essa? Tudo isso são vozes das trevas tentando impedir você. E ele vem dizendo algo terrível: você não lê direito, você não tem estudo, quem é você? Olha os seus pecados. E ele começa a querer jogar os pecados do passado na sua mente, para você não desenvolver um ambiente de Deus espiritual na tua casa. Cuidado. O Jesus está num ambiente muito espiritual. Ele é Deus, mas ele também é homem aqui.
e ele depende de Deus assim como nós dependemos. Então eu estou passando aqui o cenário para você entender que muitas vezes você vai estar fazendo algo de Deus e vai ter fariseus te olhando, vai ter vozes tentando fazer você parar, mas você está tão convicto em Deus que nada vai fazer você parar. Amém? A sua convicção não está nos espectadores, mas está em Jesus. A sua convicção não deve estar em quantos te seguem, mas está em Jesus. A sua convicção, fé, amor e temor deve estar em Cristo primeiro, porque aí você nunca vai depender da opinião das pessoas. Você não vai precisar ter necessidade de aprovação, você vai amar a todos, servir, e você vai impulsionar em Deus quem está próximo de você, na sua casa, sua família, seus amigos, seus colegas de trabalho, e Deus vai te usando, e você vai rompendo em Deus. Jesus está aqui fazendo a obra de Deus. Quem quer fazer a obra de Deus aqui? Levanta a mão. O que é fazer a obra de Deus? Ah, pastor, agora eu tenho que ser pastor. Não estou falando de cargo eclesiástico, eu não estou falando de você agora ter um título, por mais que Deus está levantando e vai levantar sim, pastores, pessoas que estão sendo levantadas para cumprir um propósito de Deus aqui, e terão sim um título, mas o título não faz a pessoa, mas a pessoa faz o título. A obra de Deus está na sua casa, começa lá. A obra de Deus começa na sua casa, na sua família, no seu trabalho, por onde você passa. A obra de Deus vai além das quatro paredes da igreja. Então, para todos que querem fazer a obra de Deus, você já pode começar. Começa com você mesmo, começa com seu cônjuge, começa com os seus filhos e vai estendendo para os teus relacionamentos, como amigos, colegas, parentes. É lindo isso. E Deus vai estar te usando de maneira extraordinária. Tema da mensagem: quem sou eu diante do Senhor? Esse é o tema. E esse é o quadro então que eu quero lançar para você. Tem uma multidão ali, e aí então vem um homem sendo colocado pelo telhado. Toda casa na época tinha um buraco lá, toda casa tinha, como se fosse, vamos dizer, um ar-condicionado natural, de repente, e ele é colocado por esse lugar. Daqui a um pouco eles até abrem um pouco mais, e colocam esse homem diante de Jesus. E aí então a gente vê Jesus dizendo para ele: homem, os seus pecados estão perdoados, porque Jesus viu a fé que eles tinham. Ele estava diante de Jesus, mas Jesus viu a fé que eles tinham. Ou seja, não adianta estar diante de Jesus se não tiver fé. O texto não diz assim: e Jesus disse, homem, os seus pecados estão perdoados. Por quê? Porque ele estava perto de Jesus. O texto não diz, vendo Jesus que ele estava perto, diz, não, vendo Jesus, vendo a fé que eles tinham. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Que estar e ir na igreja é o início de ter uma fé firme, forte, verdadeira em Deus. Por si só ela não vai resolver, mas é o início para você ser ministrado pela palavra de Deus, ter experiências com Jesus, e aí Jesus vendo a sua fé, as coisas começam a ser transformadas. A gente tem alguns enganos às vezes, que a gente acha que não precisa manifestar fé, e eu quero falar com você isso: toda fé precisa ser manifestada, toda fé.
seja em palavras, seja em atitudes, seja no descanso, porque descanso também é fé. Não vou pedir para levantar a mão aqui, mas quem não consegue descansar? Muita gente não consegue descansar. Por quê? Porque está com a cabeça cheia de problemas, cheio de preocupações, compromissos, e não consegue relaxar. A fé nos faz confiar em Deus e ter uma paz que excede o entendimento, ou seja, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para acontecer, tem muito boleto para pagar, mas a paz que Cristo me dá excede o entendimento. Porque você anda em prudência, você anda nas suas decisões tendo prudência, guiado pelo Espírito Santo, ou seja, a paz vai continuar contigo, e Jesus vai te conduzir a ter muito mais compromisso e responsabilidades ainda, porque Deus ama usar quem coloca Ele em primeiro lugar, e quem Deus usa, começa a assumir compromissos que antes não tinha. Por quê? Porque não faz sentido Deus querer você tenha compromisso com coisas que Ele faz parte, sem você ser capacitado. Então esteja preparado para esse mês e o próximo ano, de começar a assumir riscos e compromissos, porque você está sendo guiado por Deus. Não tenha medo de viver uma vida sem riscos. Quando eu falo riscos, eu falo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não tenha medo de viver uma vida assumindo compromissos que Deus está colocando nas tuas mãos. Tenha medo de viver uma vida negligente, omissa, opaca, uma vida sem expressão nenhuma diante de Deus. Deus quer te usar, irmão, irmã. Deus quer fazer de você uma pessoa influente no meio que você vive, para que você ganhe pessoas para o Senhor. Deus não quer te salvar e te colocar num quarto escuro, fechado, e trancar a porta e dizer, não aparece, fica aí. Tem gente que acha que unção é isso, né? Eu tenho tanta unção que eu não posso mais andar no meio dos pecadores, e eu sou pastor ainda. Ei, não me cumprimento, sei lá, você tomou banho hoje? A religião é assim, quer criar um abismo entre, não, pastor tem que ter cheiro de ovelha, tem que andar junto mesmo, tem que chorar junto mesmo, amém? Esse é o sentido da igreja, é para isso que Deus levanta, salva pessoas. Então Jesus está ali com muitas pessoas, irmão, não tinha Rexona na época, imagino, meu Deus do céu, quer ver se alguém comia muita cebola e alho ainda, transpirando, aquele curry também, né? A gente foi lá para o Israel ano passado, meu Deus, gente, é diferente o negócio, tu já sente no avião já, tu não sabe mais o que é tempero, o que é suor, não é verdade, o pessoal que foi, tá, mas isso aqui é tempero, alguém não tomou banho. Então, né, mas Jesus estava ali junto. E o que acontece? Esse homem então tem seus pecados perdoados, mas os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar. Eu quero que você imagine a casa, todo mundo em volta, e eles começam a olhar pela janela. O que ele está fazendo? Hoje é sábado. O que esse homem está blasfemando? Quem ele pensa que é para fazer isso? Posso falar o que eu estou pensando? Posso ou não? Quando você de fato começar a se deixar ser usado por Deus, você vai ver muitos olhares assim. Mas você não quer fazer algo para agradar, você quer fazer algo para agradar a Deus. Lá no seu trabalho, você se posiciona em Deus, e aí você começa a tomar algumas atitudes
que antes não tomava, mas você sabe que agora você quer andar em paz, você não quer começar a entrar nessa linha mais, que agora você tem discernimento espiritual. Você acha que o pessoal vai bater palma para você? Inventa amanhã falar que tu foi no culto hoje. Sério? Vai virar crente? Não, não vai me dizer que tu foi na igreja dos crentes. Ih, já fizeram lavagem. É as mesmas histórias, porque são os mesmos espíritos. Fala comigo assim: o diabo é burro, porque a sabedoria é o próprio Deus. Então, se a gente anda com a sabedoria, a gente tem discernimento quando é o coisa ruim falando. Mas deixa eu te falar algo bom. Quem quer prosperar em Deus, na vida espiritual e em todas as áreas? Tem certeza? Contar até 3 se você decidir de novo. 1, 2, 3. Quem quer prosperar em Deus, na vida espiritual e em todas as áreas? Tá bom. Quanto mais rápido você assumir a sua identidade em Deus, mais rápido você vai discernir quem é teu amigo, quem não é, quem está com você para crescer, quem não está. E outra, você vai ter que estar disposto e disponível para deixar hábitos, pecados, que é bom, mas leva à morte. Você vai ter que estar decidido para isso. Sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Você realmente tem convicção de daqui a um pouco vai vir o teu amigo da infância, a tua amiga da infância, dizer: eu não quero seguir essa linha aí, eu não quero ser mais teu amigo que está indo na igreja. Você tem que estar disposto. Você está disposto, de repente, do teu patrão chegar e dizer: você vai nessa igreja aí agora? Você não vai mais para a noite comigo, dar uma volta aí e tal? Aí vem o inimigo e diz: vai perder o emprego, hein? Não vai mais para a noite com o patrão, vai perder o emprego. E aí? Quanto mais rápido você tomar o seu posicionamento em Deus, mais rápido você vai começar a remover o que não é para você, e Deus começa a agregar o que é para você. Amém? Só que precisa ter uma decisão. E Jesus está bem decidido aqui, e ele então, ele faz o que tem que fazer. Os fariseus ficam com esses olhares, e falam e declaram que ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Era o próprio Deus que estava ali. Olha aqui o perigo de andar cego, não ver o que Deus está fazendo. Por que o inimigo quer cegar o entendimento? Como diz Coríntios 4, 2 Coríntios 4, não precisa colocar no telão. Por que ele quer cegar a mente? Por quê? Porque aí nós não vamos enxergar o que ele está fazendo na nossa família, na nossa vida, na nossa profissão. Não, você não vai conseguir ver. Mas quem anda na luz, quem anda em Cristo, começa a enxergar o que Deus já fez, quem Deus é, tem esperança, passa por lutas, mas continua no processo. Não saia do processo. Porque a fé e a presença de Deus não vai te tirar do processo, bem pelo contrário, Ele vai te colocar num processo que você vai precisar depender de Deus, buscar a Deus e perseverar. Por quê? Porque você não vai ter a vida transformada totalmente num culto, em um final de semana, em uma semana, em um mês, filho, não vai. Se alguém veio hoje aqui achando que hoje vai, você está enganado. Você vai receber sementes, palavra, direção, fé. Para quê? Para você sair daqui e começar a botar em prática, começando pela casa. Aí sim é um processo de bênção. Amém, queridos? Para você não cair nas armadilhas do inimigo. E aí então ele está ali, está vendo tudo isso, mas Jesus tem discernimento, queridos.
Peça para Deus discernimento. Segunda oração, peça sabedoria para você saber agir e reagir de acordo com o discernimento. Porque vai ter muitas vezes que você vai ter discernimento, que você vai ter que buscar a sabedoria de Deus, se é o momento de agir ou não, de falar ou não. Deus dá discernimento, Deus dá também sabedoria, para saber o que fazer com o discernimento que Ele está te dando. Então, sabendo de tudo isso, Jesus fala: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Jesus é maravilhoso, irmãos, porque eles eram tão incrédulos, porque eles não estavam crendo, porque os seus olhos não enxergavam. Qual é o nível da sua fé? Você consegue crer naquilo que os teus olhos naturais não enxergam? Ou Deus vai precisar fazer com que algo natural aconteça para você crer? Eu não quero a unção de Tomé. Levante-se e ande. Tá bom. Foi o que ele disse. Mas para vocês que sabem que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Vocês não querem crer que eu perdoo pecados? Então vocês vão ver algo sobrenatural também. Levante-se, pegue sua maca e vá para a tua casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram atônitos, glorificaram a Deus e cheios de temor, diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Todos menos os escribas e os fariseus, todos os que creram. Qual que é o nome da mensagem de hoje? Quem sou eu diante do Senhor? Então agora, eu quero começar a pensar junto com você sobre isso. A gente viu aqui que na vida de Jesus, ministerial, nós encontramos vários tipos de pessoas. O próprio Jesus estava na frente deles e a gente vê algumas pessoas. Algumas acreditavam, outras não. Outras, além de não acreditar, falavam mal de Jesus e tentavam até apedrejá-lo. Jesus em momentos teve que fugir. Outros queriam colocar ele como rei, mas um rei político, e ele teve que fugir também. Quem sou eu diante de Jesus? Existem alguns grupos de pessoas até hoje, sempre vai existir, diante do Senhor Jesus. Eu quero falar desses 3 grupos aqui específicos, que também reflete a igreja, né? Como que funciona a igreja, como que é a presença de Jesus por onde ele passa. Então esses 3 grupos de pessoas, eles são meio específicos, tá? Tem diferentes níveis de compromisso com Deus, tem diferentes percepções a respeito do próprio Deus e da sua palavra. Primeiro grupo de pessoas, multidão. Fala comigo, multidão. Nós falamos um pouco semana passada sobre isso, eu quero falar um pouquinho mais à luz das Escrituras. A multidão é o culto de domingo, onde vem todos, e a gente vê biblicamente que muitos seguiam Jesus, e Jesus pregava para 5.000 homens, para 10.000 pessoas, 15.000 pessoas, isso já era uma multidão, grande multidão para a época. João 6,2 diz: e muita gente o seguia, porque tinham visto os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. O texto está dizendo, muita gente seguia Jesus, estava junto no meio da multidão, mas porque eles viram os sinais que Jesus fazia, os sinais miraculosos, os milagres. Eles iam buscar o que Jesus tinha, eles queriam milagres, porque Jesus tinha algo para dar para eles. De fato, a multidão representa então a maioria que seguia Jesus em busca desses milagres, cura e também de alimento físico, né? Nós vemos no episódio
multiplicação dos pães, por exemplo. Nós vemos pessoas buscando Jesus porque Ele dava alguma coisa. Existe um grupo de pessoas que vão à igreja justamente porque querem algo. O que a igreja pode me dar? Se não tiver algo para me dar, eu não quero. A igreja tem a palavra de Deus para te dar. A igreja tem a responsabilidade de pregar um Jesus que salva, liberta, transforma. Amém? É isso. O que Jesus tem para me dar? Jesus tem para me dar, em primeiro lugar, a salvação. Meu Deus, é a salvação, é a vida eterna na presença de Deus. Eu quero que você entenda isso e fale comigo: todos são eternos. Ninguém morre. Amém. Mas a diferença é: alguns vão viver eternamente na presença de Deus, outros vão viver eternamente no inferno. Você já parou para pensar, queridos? Todos são eternos. Na verdade, ninguém morre nessa vida. Nós vamos sair desse campo terreno e vamos para o campo eterno, ou para o céu ou para o inferno. Quem vai para o céu? Quem de fato crê e anda com Jesus pela fé, pela graça, em espírito e em verdade. Não pela aparência, mas pela essência em Deus. Não pelo público e nem pelas obras. Não interessa se você ou eu pregamos e eu ganhei tantas vidas para Jesus, ou você e orava e expulsava demônios e pregava muito bem, palavra de sabedoria, de conhecimento, dons, habilidades, talento, cantava muito bem, pregava muito bem, era queridão ou meio azedo, assim, não interessa. O que interessa é que o nome está escrito no livro da vida. É isso. Os discípulos vão até Jesus: ei Jesus, nós pregamos em teu nome, expulsamos demônios. Nossa, eles estavam maravilhados com isso. Nós falávamos em nome de Jesus, coisa ruim saía. Mas a alegria maior deve ser porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Ele não está dizendo que não é para fazer, ele está colocando e classificando o que é mais importante. Ele não está dizendo, não é para orar, para expulsar demônio, não é para orar, não é, mas não fiquem animadinhos por causa disso, tá? Porque não adianta fazer isso perdendo a salvação. Quem sou eu diante de Jesus? Eu estou no meio da multidão, eu vou buscar a bênção, eu quero ir lá buscar a bênção. Tem pessoas que nem buscam, não pensam nem assim, pensam assim: você vai no culto? Vai, então faz assim, pega uma bênção para mim lá. Então eu imagino, o que é para a pessoa pegar uma bênção? Eu acho que ela vai e pega uma sacolinha assim, não sei, eu fui no culto hoje, pega a tua bênção aí, Eu não sei o que é isso. Então a multidão representa a maioria das pessoas que seguem Jesus por causa desses milagres. O milagre é consequência da busca. Então esse grupo, eles não estavam interessados no compromisso com Jesus, eles não estavam pensando nisso, em aliança. Eles queriam era benefícios temporais, terrenos. Eles eram e são, essas pessoas são motivadas por interesse pessoal. Elas estão mais preocupadas com as conexões que elas conseguem fazer na igreja, com a influência que podem ter na igreja, por algum aspecto profissional, algum aspecto da sua vida pessoal ou profissional. Por mais que é legal na igreja, a igreja também pode se ter conexões. Eu mesmo procuro fazer serviços, com as pessoas com quem conheço na igreja. É bom isso, porque fortalece a igreja também na questão profissional, amém? Eu não estou dizendo que é errado, eu faço isso. E é bênção fazer entre os irmãos, top. Mas não deve ser o centro. Não deve ser o centro. Buscam Deus por soluções imediatas. Eu preciso disso agora, fui resolvido, tchau, não preciso de mais nada.
Eles não possuíam então, e essas pessoas também não possuem raízes profundas na palavra de Deus, querem simplesmente aquilo que resolve no momento. O princípio espiritual é que Deus deseja então que não estejamos apenas na superfície da fé. Não é para estar na superfície, não é para estar só no meio da multidão, é para estar diante do Senhor, com aliança. Ele quer que a gente avance cada vez mais num relacionamento autêntico e transformador. Você está numa igreja que vai trabalhar muito a tua identidade, o jeito que você fala, porque Deus quer te usar do jeito que você fala, da maneira que você é, transformando o teu caráter, lapidando você, derramando dons e talentos. Não é para você ser igual a alguém aqui. Não, porque o pastor faz isso, eu também tenho que fazer. Não, você tem que ser você, porque os dons que Deus dá faz isso, faz Deus usar cada um de nós de acordo com o dom que Ele derrama sobre nós, e isso é reino de Deus, isso é maravilhoso, isso vai sair uma pressão que tem lá fora, que parece que a gente tem que ser igual a todo mundo, e que se você não tem algo, você é insignificante. A multidão vive querendo as coisas de Deus, mas vivendo de acordo com os padrões do mundo, e isso gera uma pressão terrível. Não tem como. Deus, eu quero as tuas bênçãos, mas eu quero viver de acordo com os padrões lá do mundo, porque lá eu tenho que aparentar, lá eu tenho que ser o melhor. Não, irmão, você pode ser quem você é, ou quem Deus diz que você é. Estão comigo na mensagem? Bênção, vão parar? Tá bom. Então, evite ao máximo ser apenas um espectador de milagres. Evite de ser um espectador do que Deus está fazendo. Busque você um relacionamento íntimo, pessoal com Ele, que você vai ser, vai ter experiências e também vai ser um instrumento dEle. A multidão está preocupada só consigo mesmo, tá? Se eu for na igreja, tiver uma cadeira para eu sentar, eu ouvir minha palavra, eu chego na hora do culto, e eu saio depois do culto, está tudo certo, para mim está bom assim, porque eu estou preocupado comigo, com a minha família, com os meus filhos, com a minha conta bancária, com o meu conforto da minha casa, se eu tenho comida para comer, se eu tenho plano de saúde, se eu estou bem de saúde e tal. Para mim é isso, eu busco a Deus para isso. Isso não é evangelho, não é evangelho. Você não tem o aval de Jesus para viver dessa maneira. E está assim de gente, mas graças a Deus que Deus está levantando muitas pessoas aqui, entendendo o verdadeiro evangelho. Isso não tem nada a ver com Jesus, irmãos, não tem nada a ver. O segundo grupo de pessoas são os seguidores, aí já é um próximo nível, comprometidos, mas até certo ponto. Espera aí, eu tenho compromisso sim, mas até onde eu acho que é certo, tá bom, Jesus? Até aí, porque eu sei que o Senhor Jesus é poderoso, é sábio, mas eu tenho mais poder e mais sabedoria. Então, se Jesus me dá uma palavra, uma direção que eu não goste, espera aí que eu vou pregar para ele. Vem cá, Jesus, se você me der uma direção, não tem nada a ver com... vou te explicar, eu sou assim, assim e assim. Aí vem, o meu temperamento, Jesus, é esse aqui. O Senhor não fez aquele disco? Não fez, não? O Senhor não fez vamos fazer o teste, vem cá. Vamos ver o teu temperamento, Jesus. Porque eu tenho que te ensinar, porque tu me deu uma direção totalmente diferente de quem eu sou. O Senhor está dizendo para eu ter paciência, mas o meu perfil comportamental não é assim de paciência. Eu tenho que resolver na hora, eu quero agora.
e tem que ser do meu jeito, Jesus. Vai fazer? Não? Então tá. Por favor, com licença. Eu sei que eu estou fazendo tipo um teatro aqui, mas é mais ou menos assim no mundo espiritual que muitas vezes está acontecendo e você não percebeu. Existe comportamentos, existe temperamento predominante? Claro que existe, mas ser guiado pelo Espírito Santo nos faz controlar o nosso temperamento. Você não é guiado pelo temperamento, você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Até porque eu não vejo na Bíblia, abre o versículo, capítulo sobre comportamentos, ou sobre temperamentos. Vamos lá? Frutos dos temperamentos, Gálatas 5:22. É isso que tem lá? Ou é os frutos do Espírito? Então o Espírito domina os nossos comportamentos, domina os nossos sentimentos. Amém, irmãos? Então daqui a um pouco você era que nem eu, nervosinho, mas Deus vai dizer, tenha paciência, e você tem que dizer o quê? Amém. De repente você é aquele colérico, ou sanguíneo, hemorrágico, sangrando, que quer resolver tudo no braço, tudo no jeito, tudo. E vou te dizer, você vai viver sempre assim, você vai lutar contra isso, mas a melhor maneira de lutar contra isso é guiado pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Não tem ninguém assim aqui, eu estou pregando para as pessoas erradas. Os casais aqui, né? Não tem ninguém assim. Então os seguidores, eles têm compromisso até certo ponto, eu sirvo até onde eu quero e é bom para mim. Deus vai pedir um pouco a mais, até porque muitos já fizeram a mais para lhe servir, e o princípio do reino de Deus é lei da semeadura, amém? Muitos choraram bastante para você estar sentado aí, ouvindo a palavra de Deus, que poderiam estar cuidando da sua vida, dos seus filhos, da sua profissão, que poderiam viver do jeito deles, sem se meter com essa história de crente. Já parou para pensar nisso? Mas é um chamado, e quando Deus chama, não tem escolha. Os escolhidos não têm escolha. Irmãos, é interessante que o ambiente muda, sabia? Eu posso revelar uma coisa aqui como pastor, tendo discernimento de vocês? Agora é o momento que vocês começam a ficar inquietos. Alguns, porque você já sabe para onde vai a palavra. O mundo espiritual, irmãos, é muito real. Mas se você persistir, você vai mudar de nível. Amém? Porque não é para todos, não, é para quem quer. Deus dá para todos, mas é para quem quer mesmo, para quem toma um posicionamento. Mas vamos lá, como eu sou perseverante, vamos lá. Os seguidores então eram aquelas pessoas que se aproximavam de Jesus, mas muitas vezes tinham limites em seus compromissos. Olha João 6,6, João 6,66. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus, eu nem tinha visto, tem 666 nesse versículo, olha aí, meu Deus do céu. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Nada. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanharam mais. Por quê? Porque Jesus estava trazendo uma palavra de compromisso, de sim, sim e não, não. Muitos abandonaram, e na sequência Jesus vira para quem? Para os discípulos, e diz assim, vocês viram? E vocês, querem ir junto? Jesus não tem problema, não tem complexo de inferioridade, não tem problema na sua identidade, Jesus sabe quem Ele é, sabe de onde veio e para onde está indo, e o que Ele veio fazer na terra. Então não precisa pedir, ei, vocês gostaram, discípulos?
que o pessoal está saindo, não, peraí, vamos inventar alguma coisa, pega a chave de um carro aí, e vamos dizer que cada um vai ganhar uma chave de um carro, pega o carro aqui, pega, porque daí eles não vão embora, não tem isso? Estão indo embora, pega a chave da casa, chave do carro, pega, quem quer o carro, quem quer a casa, aí começa, vamos multiplicar pão, vamos multiplicar coisa aqui, vamos fazer uns negócios aqui para eles virem. Não, irmão, buscar a Deus é pela palavra, é pela salvação, e a partir daí tudo começa a acontecer. Vem casa, vem carro, vem tudo, mas não é o centro é Jesus, é a salvação. Vem emprego, vem restauração na vida financeira, vem restauração familiar, vem restauração no casamento, sim, mas tudo Jesus como sendo o fundamento, a rocha das nossas vidas. Então, muitos seguidores abandonaram Jesus quando ele começa a ensinar sobre a entrega total, porque nós queremos tudo de Deus, amém? Eu preciso também entregar tudo para Ele, espírito, alma e corpo, tudo. É nós chegarmos no secreto com Deus e dizer: Senhor, tudo é Teu, tudo. O que o Senhor quer que eu faça? Aí, irmãos, você está indo para um próximo nível. Então, a característica dos seguidores, eles seguem enquanto é conveniente. Jesus não é aquele amigo que você anda enquanto gosta. Não, Jesus é Deus. Jesus deve ser para nós Deus. É aquele com quem eu preciso andar todos os dias da minha vida. Podem abandonar quando enfrentam desafios. Eu tenho compromisso, mas passei por desafio. Irmão, você começou na igreja hoje, deixa eu te dar uma boa nova, você vai passar por desafios e por lutas, talvez até pior, até aqui. Não entre no engano: comecei na igreja, aceitei Jesus, agora não vai ter luta. E você, se alguém te falou isso, te mentiu. Eu acho que foi o Miau que te falou, porque andar com Deus vai fazer você passar por desafios, mas você está com Deus. Vai ter dificuldades, mas você está com Deus, ou seja, mesmo passando por lutas, sempre vai ser o melhor caminho da tua vida e da minha vida, sempre, não tenha dúvida disso, depende do ponto de vista. Tem gente que começa na igreja, e vai na igreja, e está na igreja, e aí olha para o vizinho tem um carro melhor, e diz assim: como é que pode? Eu vou na igreja, trabalho, e o meu vizinho tem um carro melhor que o meu. Você está buscando é mamon, daí não é Deus. Você está buscando é mamon. Se o teu nível de fé é observar que andar com Deus é ter, você tem que cuidar, porque não é o Deus Jesus que você está buscando, é mamon. E andar com Jesus, sim, você vai ter, vai conquistar, mas não está em primeiro lugar. Você pode ter uma vida legal, você pode ter uma casa top, você pode ter conforto, Deus não é contra isso, mas Deus é contra quando isso toma o nosso coração, e aí a gente começa a trocar vidas por coisas. É mais importante agora eu desfrutar só da minha casa do que estar em comunhão com os irmãos, atender e evangelizar e pregar o evangelho. Aí sim está invertido, porque o conforto que Deus me dá e te dá na tua casa não é para trocar pela comunhão e pelos cultos e pelo teu trabalho e pelas vidas que Deus tem colocado nas tuas mãos. O testemunho não é a tua casa, mas é o que você faz com a sua casa. O testemunho não é o seu carro, mas é o que você faz com o carro. Passa pelo irmão, de a pé indo embora, diz: não vou dar carona, porque senão vai sujar meus tapetes. E entra no céu com esses tapetes, então, você vê. Amém, queridos? Deus está falando de um jeito diferente hoje. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos: eu amo quando Deus faz isso aqui, ó. É lindo demais, é lindo. Os irmãos vão ver as maneiras com que Deus fala, tá, queridos? Eu amo quando Deus fala com palavra de sabedoria e conhecimento.
que é um dos dons espirituais do Senhor para nós. Então, eles estão dispostos a obedecer até onde lhes é confortável. Se tiver que passar por lutas, não é de Deus. Sabia que tem gente que pensa assim? Eu vou fazer, mas eu vou me comprometer, mas começou a passar por luta, começou a dar perseguição, começou a ter difamação, não é de Deus isso aí, né? Porque se fosse de Deus, ia ter paz, porque a paz de Deus é o árbitro, mas é paz no espírito. Muitas vezes você vai estar passando por grandes lutas, externamente, socialmente, mas você está em paz. A paz de Deus é no espírito. Não quer dizer que você não vai passar por lutas no teu emprego, na igreja, em casa. Eu larguei minha esposa, larguei mas por quê? Era só discussão e coisa, e eu quero paz para a minha vida. Assinado, e vai ver, esse que você está falando era o que mais incomodava. Então, o princípio espiritual para quem é seguidor, o seguidor de Cristo, ele exige tomar a cruz diariamente. Tá? Jesus quer que você seja seguidor, tome a cruz, amém? Você vai ter que carregar a cruz, sim. Jesus nos chama para uma entrega sem reservas. Olha o que diz Lucas 9:23, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Agora sim, devemos então avançar para além da conveniência, buscando um compromisso profundo e constante, constante e profundo. Vai ter o inimigo te olhando, agora vai desistir. Você está firmado, profundo e constante e profundo. Continua. Não existe frustrados, o que existe pessoas que desistem. O inimigo tenta colocar as mentiras na tua mente. Você tem uma empresa ou tem o seu trabalho e deu algo errado. O inimigo tenta colocar na sua mente assim: você é um frustrado, vai quebrar a tua empresa, você não dá certo. São todas as mentiras do inimigo tentando fazer você parar. Não faça de um erro o seu rótulo de vida. Quantas pessoas desistiram porque abriram uma empresa, foram bem e depois quebrou, e agora se acham umas pessoas frustradas e que nada mais vai dar certo. Você acabou de ser ministrada e veio a revelação que você até aqui estava ouvindo a voz do inimigo, mas a partir de agora você vai ouvir a voz de Deus. Aconteceu isso porque você ia se perder no caminho, e eu autorizei essa empresa ou esse trabalho que você ganhava muito, né? Mas olha como que era o teu coração. Essa empresa você ganhava muito, mas olha como que você era. Há caminhos que para o homem parece bom, mas o final é morte. Então, filho, era eu te salvando e te cuidando para você agora começar a prosperar ainda mais. É só não ouvir a voz do inimigo. Agora nós vamos então para o terceiro grupo. Primeiro, qual que é? Multidão. Segundo, os seguidores. Agora, os discípulos. Esses sim, são aqueles que se entregam totalmente a Jesus e se deixam ser guiados, transformados pelo Senhor. João 8,31 diz: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha, coloca o 32, o 31 e 32 juntos. Como é que é o texto mesmo? Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Para ser discípulo precisa permanecer na palavra de Deus. Esse tem que ser o nosso maior temor. E Jesus está falando para quem aqui? Jesus disse aos judeus que haviam crido nele:
Ele não está falando para estranho, ele está falando para quem já tinha escutado o Evangelho e para quem cria nele. Vocês sabem para quem Jesus não prega ensino? Para quem não quer. Jesus não pregava para quem não queria. Tem gente que tem uma visão distorcida de Jesus. Não, irmãos, Jesus não jogava pérola aos porcos. Então, deixa eu te falar, quando você vem para a igreja, ou quando você vai ler a Bíblia em casa, diga: Jesus, eu estou sedento pela tua palavra, para ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ser ministrado por ti, eu preciso de ti, porque Ele ama ensinar, pregar, para quem é sedento por Ele. Aí vem algo extraordinário, queridos. Então, no contexto histórico, os discípulos eram aquele grupo mais próximo de Jesus, conheciam Jesus, sabiam até da humanidade de Jesus, porque Jesus ia no banheiro, tomava água, Jesus tinha seus momentos, ele era 100% Deus e 100% homem aqui na terra. Então, andavam próximos, comprometidos com Jesus, queriam aprender, viver junto com Ele. Os 12 andavam juntos, mas olha aqui, a dificuldade, irmãos, de Judas, por exemplo, andou com o dono da vida, mas escolheu a morte, né? Os apóstolos é aqueles que querem seguir os ensinamentos de Jesus, que sentam com Ele à mesa para ceia, mas não para comer, primeiro para ser transformado, ensinado, assumindo uma aliança com Jesus. A aliança, discípulos fazem aliança. Uma aliança é um compromisso selado e travado diante de Deus. É uma aliança, não tem volta. Quem vai se batizar, você está fazendo uma aliança com Deus. Não é como trocar de roupa, não é como você decidir se vai no mercado, se pega picanha ou chuleta, não tem nada a ver. Aliança é aliança, é eterna. Então eles deixaram tudo para seguir Jesus, como Pedro e André, que abandonaram suas redes, pescaram, mas no final abandonaram tudo, para seguir quem? Jesus. Ou seja, para que eu vou ficar com os peixes, se eu posso andar com o dono deles? Para que eu vou ficar com esses peixes? E eram muitos, lembram? Veio outro barco para pegar os peixes, os barcos quase estavam afundando, porque era muito peixe, e aí então eles chegam lá, quando eles pensam assim: nossa, agora nós vamos fazer aquele peixe assado, vai ser peixe de manhã, meio-dia, de noite, nos ovos, peixe para tudo que é lado, vamos vender ainda, porque eles vendiam, né? E vamos sustentar nossa família e tal. Jesus diz: agora vocês podem deixar tudo isso aí, que vocês vão ser pescadores de homens. Imagina o cara deles olhando. Para que tudo isso? Para que trazer os peixes? É porque não é para vocês, é para outras pessoas que estão aí. Então vocês vão deixar aqui, outros vão pegar e vocês vão seguir para ser pescador de homens. Irmãos, Deus faz muitas coisas que a gente não vai entender aos olhos naturais, mas se você está no Espírito, você vai entendendo tudo que Deus está fazendo. Nem tudo, né? Mas algumas coisas Deus vai te mostrando, outras não. Outros Ele vai dizer: deixa e vem. Você vai ter que fazer o quê? Seguir mesmo, porque Ele é o mestre. Ele é o mestre. Então eles deixaram tudo, seguiram Jesus. Então quais são as características de quem é discípulo? Quais são as características de quem é discípulo? Comprometidos com a transformação interior, vivem em obediência e serviço a Deus, seja em casa, no trabalho, na igreja, por onde passa, permanecem mesmo diante de provações. Não interessa, irmão, você tem já uma decisão. E agora, para finalizar, foi fraquinho isso aí hoje. Hoje eu não vou dormir direito. Eu sou muito ruim de combinar, né? Os irmãos vão entender o porquê na semana. O pessoal do Connect, das mídias aí, né?
Vamos finalizar então? Princípio espiritual para quem é discípulo. Deus nos chama para sermos discípulos que carregam a marca de Cristo em nossas vidas. Você que é cristão, se você não tem cicatriz por carregar Cristo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa. Se você dorme todas as noites, tem alguma coisa errada. Porque ser discípulo, irmão, muitas vezes você vai, que soma, vou ter que orar, porque meu Deus do céu, é assim. Não é somente para quem é. O pessoal pensa assim, não, pastor, meu Deus, que luta, né, pastor? Não, irmão, e as suas lutas, cadê? Ou você já desistiu? Já jogou a toalha já? Casais que jogaram a toalha, como é que funciona? Eu não vou falar mais nada, aí entra para linha do quê? Da indiferença. Parece que está tudo bem, né? Mas na verdade já sabe que não está, os dois sabem, porque entrou na linha da indiferença, porque quem quer, conversa, fala, ora, luta, vamos ajustar, vamos isso. Agora começou, já era, deu, já era. Talvez tenha que mudar a forma, a estratégia, o como, isso sim, mas a partir do momento que um dos dois começa assim, deu, irmãos, já. Aí o outro diz, nossa, como melhorou, não fala mais nada, não melhorou não, desistiu. E é muito perigoso isso, que ninguém faça isso aqui, mas esteja disposto a melhorar sempre. Amém? Amém? Amém. Mesma coisa com Deus, irmãos. O cara começou muita luta, e disse, Deus, não quero nem orar mais, não quero mais ler mais, porque começou muito problema. Não, vai dar sim, mas Deus é contigo, e os milagres também começam a aparecer. Porque se você acha que está difícil, deixa eu te falar, Jesus pode levar para a zona do impossível, porque aí vem o milagre para glorificar Ele. Meu Deus, irmãos, eu não sei vocês, mas pastor, estava difícil, ficou impossível, está no caminho, agora vai vir um milagre. Gideão vai guerrear com 32 mil soldados. Deus diz para ele assim, tem muita gente, diz para quem está com medo, vai embora. De 32 mil, 22 mil sai. Ele fica com 10 mil soldados para enfrentar um grande exército. Agora você manda eles tomar água. Os que tomar água que nem cachorro vão sair. Os que pegar a água na mão e botar na boca, esses vão ficar. De 10 mil, 9.700 tomam água que nem cachorro. Esses é para sair, ele fica só com 300. Ele ganha a batalha com 300 soldados. Por quê? Porque Deus deu estratégias e sabedoria para ele. Qual? Pega esses 300, faz 3 grupos de 100, e à meia-noite você cerca o acampamento do inimigo. À meia-noite, próximo à meia-noite, você quebra os jarros de barro, você toca a trombeta e dá um grito. Quando eles fizeram isso, na troca da guarda, eles se encontram no escuro e acham que é inimigo, e eles guerreiam entre eles. Gideão e os 300 ganham a batalha sem pegar na espada, porque foram obedientes a Deus. E aí? Você está achando difícil? Vai ficar impossível, mas é nesse momento que Deus entra com um milagre. Então não desiste, continua, persevera, porque se você está em obediência com Deus, debaixo da graça de Deus, irmão, não tem quem te pare, mas não ouça a voz do inimigo. Então a multidão são aqueles que estão já com uma aliança firmada, selada, não interessa. Faça isso quando você chegar em casa, pega a sua família e senta no sofá e dão as mãos. O que você tem de mais importante nessa vida, aqui na terra, depois de Deus, cabe num 1 metro quadrado. Irmãos, eu sei o que eu estou falando, tá? De pessoas que não valorizavam, só valorizaram depois do lado do caixão. Aí passou, aí deu. Tem pessoas que não valorizavam a palavra de Deus, a presença de Deus, os cultos. Vai chegar um tempo que não vai ter mais tempo de buscar Deus. O pessoal do louvor pode subir. Então que não sejamos nós, porque o discípulo ele valoriza.
O discípulo, ele está atento, o discípulo, ele está ali buscando, ele não está preocupado com o que Jesus vai dar, mas com quem ele é, porque se eu buscar quem ele é, irmãos, o que eu preciso vem consequentemente. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas virá por acréscimo. O que é o contexto de Mateus 6,33? O básico, tá? O básico da vida. Mas aí vem a revelação. João 10,10 diz que Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Fala espiritualmente, mas eu creio também que para nessa vida. Então, você vai ter o básico para a sua vida e para a sua família, mas você também vai ter em abundância para abençoar outras pessoas. Sabe por que alguns não prosperam? Só tem o básico porque só querem para si. Eu não vou falar algumas coisas que eu tenho como meta na vida, mas irmãos, olha aqui, tem coisas que Deus quer te abençoar, mas não é para ficar para você. Ele quer que você dê para alguém, abençoe alguém, e não é pouca coisa não, e não é para você abençoar e sair e falar, não, é você e Deus. Entende? Discípulo é discípulo, ele entende a voz do Senhor, ele sabe que ele não veio apenas para reter, acumular, ele veio para ser um canal de bênção. Discípulo não escuta a voz do inimigo, irmãos, ele escuta a voz de quem está perto. Eu escuto é a voz do meu Senhor. Quem pegou o óleo de unção quarta e fez, quem fez a unção da família que veio quarta? Levanta a mão, quem fez? Você tem que fazer. Se você pegou o óleo quarta, você vai ungir tua família. Você pegou para isso. Vai ser travado no mundo espiritual para você não fazer, tá? Mas você tem que ir, porque você é discípulo de Jesus. Consagre sua casa, irmão. Consagre tua família. Não espere perder para depois valorizar. Deus está presente. Discípulo não olha a performance. Discípulo olha para a palavra de Deus. Coloque-se de pé, irmãos, vamos orar. Coloque a mão no seu coração. Nós precisamos refletir: quem sou eu, quem é você diante do Senhor Jesus? Quem somos nós nessa caminhada? Multidão, seguidor ou discípulo? Paizinho, nós te agradecemos, Senhor Jesus, obrigado por esta noite, obrigado porque o Senhor é o nosso Salvador. Não queremos estar no meio da multidão apenas, não queremos apenas te seguir, mas queremos ser discípulos de Jesus, teus discípulos, aqueles que se entregam de fato e verdade. Nós entregamos a ti tudo o que somos e tudo o que temos. Nossos ouvidos estão consagrados para ouvir somente a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus. É um novo mês, Pai, e eu declaro que neste mês grandes bênçãos do Senhor irão se consumar nas nossas vidas. Sim, Pai, em todas as áreas, mas principalmente em depender do Senhor todos os dias. Guarda a tua igreja, Pai, neste mês. Há uma agitação aí fora, mas nós andamos com o Mestre, estamos guardados por Ele. Sim, Deus, em nome de Jesus, todo espírito de acidente, de roubo, de furtos, de assalto, de homicídio, de adultério, de suicídio, eles aumentam muito no mês de dezembro. Mas nós que somos
discípulos de Jesus, o que vai aumentar é a nossa dependência com Deus, a nossa intimidade com o Senhor Jesus, e vamos andar ainda mais profundos, mergulhados na palavra do Senhor. O espírito de engano não nos pega, o espírito da mentira não nos pega, porque nós andamos na verdade, seja publicamente e também no secreto, nós andamos na verdade, e a verdade é Cristo Jesus. Eu abençoo, Senhor, em nome de Cristo, a vida de cada um, a família, os projetos. Pai, amplia a visão espiritual da tua igreja, remove da mente heresias, mentiras e enganos, blinda o coração do teu povo, Deus, diante das investidas de Satanás. Guarda nossas crianças neste mês. Sim, Pai, nós firmamos a nossa aliança contigo. Guarda, Senhor, e protege elas durante as férias, nesse final de ano, final de escola. Guarda elas de todo acidente, Pai. Nós nos levantamos aqui como igreja, Paizinho, para que o Senhor proteja nossos filhos e nossas crianças, Pai. Essa é a nossa oração, Deus, e nós sabemos que o Senhor está derramando sobre nós uma unção. Derrama sobre nós a tua graça. Eu creio que muitos frutos ainda tem pela frente, em nome de Jesus. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus.